Graças a Deus, amigos, olha que Deus possa abençoar muito a sua vida, em nome de Jesus. Estamos já em novo mês de outubro já chegou e hoje é o quarto dia, hoje é dia 4 de outubro e que Deus possa abençoar esse mês em nome de Jesus, que sejam 31 dias de pura unção, de pura bênção de Deus sobre a nossa vida, casa e família. Eu sou o pastor Luiz Felipe Silveira e mais uma vez venho através desse vídeo, dessa programação, abençoar a sua vida e, claro, compartilhar com vocês a santa palavra de Deus. Amigos, nós estamos vindo de uma série de mensagens que tem por nome Igreja Perseguida. Encerramos domingo passado, mês passado terminamos. E se você não assistiu essa série de mensagens, tem duas maneiras de você assistir. No Facebook da nossa igreja e IGD Tatuquara, vai lá na aba vídeos, lá você pode acompanhar todos os demais vídeos que já foram postos, colocados lá. Aí eu peço que você curta a nossa página, curta os vídeos também, comente. Aí outra maneira de você assistir é no canal no YouTube. O YouTube o canal é Pastor Luiz Felipe Silveira. Lá você pode assistir todos os vídeos, lá está mais organizado no caso, né? Tem as playlists da série de mensagens e lá está a playlist dos 4 vídeos da Igreja Perseguida. Aí você pode assistir. Já peço aqui, se você não é inscrito no canal, se inscreva. É só clicar no botão se inscrever, do lado tem um sininho. Ativa o sininho para que você possa sempre receber os nossos novos vídeos que iremos postar mais para frente. E aí curta os vídeos, comenta lá nos comentários algo sobre o vídeo. Isso ajuda a gente divulgar ainda mais a palavra de Deus. E por que eu trouxe novamente o termo Igreja Perseguida aqui hoje? Nós não daremos sequência a esse título, porém é necessário falar agora sobre os apóstolos, porque eles realmente pagaram com a própria vida e não renunciaram à fé. Esses homens, esses 12 apóstolos, irmãos, tiveram algo fantástico no seu currículo. Eles foram nomeados por Jesus. Daremos início a partir de hoje, 4 de outubro, até o último domingo do ano. Contando com hoje, até o último domingo do ano, nós temos 13 domingos. Pastor, mas não são 12 apóstolos? São 12 apóstolos nomeados por Jesus. Mas tem algo especial que eu creio que vai ser muito edificante, né? Essa série de mensagens sobre os 12 apóstolos será muito edificante, mas lá no finalzinho tem algo maravilhoso que Deus reservou para nós e eu peço que você fique conosco nessa nossa nova jornada de fé, onde durante 13 domingos falaremos domingo após domingo sobre os apóstolos de Jesus. O primeiro da lista é o apóstolo Pedro, mas antes eu quero ler com você João 15:16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Então, antes de nós entrarmos oficialmente na série de mensagens, os 12 apóstolos, ou os apóstolos de Jesus, nós vamos aprender muito com eles. Tem muito assunto aqui para nós aprendermos com todos os apóstolos. Pastor Luiz, mas como assim? Até com Judas o traidor? Até com Judas. Irmãos, se nós estudarmos muito a fundo, é que o tempo aqui não permite. Eu estou correndo um pouquinho aqui, porque hoje a gente vai falar do apóstolo Pedro. Mas se você pegar bem a fundo cada discípulo, vou dizer bem sério isso para você. Se você estudar muito a fundo cada discípulo, você vai ver que o mais qualificado para ser discípulo de Jesus, para ser aquele a qual as pessoas iriam elogiar ou indicar ao ofício de discípulo de Jesus, o único era chamado Judas Iscariotes. Pastor, como assim? Realmente, ele era aquele apto para estar na função de discípulo. E os demais outros, pastor, você pode conhecer, eu creio que os mais falados, os mais citados, né? O Pedro negou Jesus, né? Ou você pode ver o João. João era humilde demais. O Tomé, por exemplo, o homem que duvidava. Enfim, você pega a lista dos 12. Mateus, o publicano, ele era coletor de impostos, mal visto por todo mundo. Ninguém indicaria Mateus para o ofício de discípulo apóstolo de Jesus. Mas o texto aqui em João 15 fala: não fostes vós que me escolheste, eu escolhi vocês. Então quem escolheu os discípulos e quem nos escolheu
Foi Jesus, foi o próprio Deus. Entenda, não fostes vós, não somos nós que escolhemos, é Jesus quem escolhe. Pastor, mas por que ele escolhe tais pessoas? Porque, pense comigo, amigos, Deus sabe o futuro, Deus sabe o amanhã, Deus sabe de todas as coisas. E Ele sabe da capacidade, do potencial que cada um tem. Ele vê uma pedra, apenas sem forma vazia ou uniforme, e aquela pedra vai ser lapidada por Deus. Ele é o escultor, Ele é aquele que vai dar forma, Ele é aquele que gera, Ele é o Criador, Ele é aquele que tem os pincéis, a tinta, a tela em branco e começa a escrever a história, pintar uma nova história. Ele é aquele que escolhe e nomeia. Ele escolheu e nomeou. Qual que é o intuito da escolha de Deus? É que cada um dê frutos, produza frutos. Essa é a essência da escolha de Deus, a qual é quem Ele escolhe. Ele me escolheu e Ele te escolheu, para que eu e você, todos nós, possamos dar frutos. Frutos, como a palavra diz, dignos de arrependimento. Levar outras pessoas a se arrependerem, se consertarem com Deus, se ligarem a Deus e buscarem andar também juntamente com Deus. Vamos agora em Mateus capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 4. E, chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo o mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. O primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, Lebeu, apelidado de Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Perceba, amigos, que Jesus chamou 12. Daqui a pouco eu explico o porquê dos 12. Algumas pessoas perguntam, pastor, por que chamou 12, não 14, 16, 20, 3, 2, 1 apenas? Ele chamou 12 e aqui tem um significado muito importante. Daqui a pouco nós tratamos disso. Perceba, a palavra apóstolo vem de duas palavras gregas. Apó, aquele que sai. Então apóstolo é realmente aquela pessoa que sai, aquela pessoa que não fica presa, que não fica nas quatro paredes, aquela que sai, que é enviada. Estolos, que significa mensageiros com missões especiais, que têm vestes especiais. Então, pessoas especiais, com vestes especiais, com mensagens ou propósitos, missões muito especiais. Então, apóstolos, aqueles que saem em missão especial. Chamou Jesus 12. E aqui a lista narra os 12 apóstolos. Claro que essa lista aqui, se você ler Marcos, se você ler Lucas, você vai perceber que tem algumas alterações. Aqui não influencia em nada para nós. Por exemplo, há um texto que coloca o Pedro como primeiro, aí vem o André, depois vem os demais outros. Há outros textos que diz que primeiro vem o Pedro, depois Tiago, depois João, depois André. Alguns eles alternam a ordem, O André vem primeiro, depois vem o Tiago, tem texto que traz o Tiago como primeiro, depois vem o André. Isso para nós pouco importa, tá bom? Se você ler Marcos, Lucas, a narrativa, a nomeação dos discípulos, se você pôr em ordem, você vai ver que alguns deles até inverte a ordem, colocando o André primeiro, ou depois o Tiago, depois o João. Isso para nós, amigos, a gente vai, entre aspas, ignorar essa ordem, tá bom? Isso para nós não vai influenciar na nossa série de mensagens, tá bom? Então fique em paz em relação a isso. Ele chamou 12 por um motivo especial. E esse motivo especial está em Mateus 19, versículo 27 e o versículo 28. Vamos lá? Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? E Jesus disse-lhe: Em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Essa narrativa fala da questão do jovem rico, aquele que não quis deixar tudo para seguir Jesus. E o Pedro, que é o personagem de hoje para nós, ele indaga Jesus, dizendo: e nós que deixamos tudo para te seguir?
E aí vem uma recompensa aqui dada aos apóstolos. Essa recompensa, esse texto é específico para os 12 apóstolos de Jesus. E aqui inclui Matias, que foi o substituto de Judas, o traidor, porque ele cometeu suicídio, se matou, ficou 11, e Pedro então toma a iniciativa de nomear, então, escolher mais um para ser colocado no lugar de Judas. Mais para frente nós tratamos desse assunto. Voltando para o texto, Jesus disse: vocês 12 terão 12 tronos lá no céu, na Nova Jerusalém, e esses 12 tronos servirá para julgar as 12 tribos de Israel. Então 12 aqui ele é muito importante, não foi à toa que Jesus escolheu 12. 12 representa as 12 tribos de Israel. As 12 tribos representam o povo de Deus no Antigo Testamento. 12 apóstolos representam o povo de Deus no Novo Testamento. Então a igreja aqui é fundada sobre esse fundamento. Jesus, a pedra, o fundamento, Jesus. O qual agora escolhe 12 para representar, para ter um símbolo da igreja agora através do Novo Testamento. Então a história agora narrada sobre os apóstolos que saem agora em missões para divulgar o evangelho e levantar a igreja. São símbolos da igreja. Lá em Apocalipse capítulo 21, versículo 14, fala um pouquinho mais sobre isso. Vamos lá? E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Amigos, pense na cena um pouquinho. Lá no céu existe essa referência aos apóstolos. Esses homens viram coisas maravilhosas. Eles presenciaram coisas extraordinárias. Jesus chamou esses 12 homens, 12 apóstolos, discípulos, para andar junto deles. Claro que houve depois mais discípulos, houve os 70, 120, até uns 500, você pode até colocar na lista aí, de homens, mulheres que seguiram Jesus. Mas somente os 12 apóstolos estavam realmente perto de Jesus. E aí, por exemplo, de Davi tinha os seus valentes, mas tinha 3 que eram destaques. E isso acontece até com Jesus. Tinha 12, porém tinha 3 que se destacavam e muito no ministério de Jesus. Quais são estes? Pedro, Tiago e João. Esses 3 se destacavam dos demais outros. Mas os 12 andavam com Jesus. Claro que alguns, um tanto quanto distante, um tanto quanto não próximo, mas havia aqueles que estavam bem próximos, bem perto de Jesus. E um deles é o apóstolo Pedro. Perceba, os 12 têm tronos no céu. E eles serão aqueles que vão ser os juízes das 12 tribos de Israel. E esses têm missões muito sérias e muito importantes. Agora, a gente precisa olhar para dentro, olhar para a personalidade desses homens. Como eu falei no início, não foram eles que escolheram, mas foi Jesus que os escolheu. O primeiro da lista, e é o tema para nós hoje, é o apóstolo Pedro. Amigos, o apóstolo Pedro é um personagem muito caricato da palavra de Deus. É um homem que tinha seus altos e baixos. Vamos dar algumas referências aqui do apóstolo Pedro. E o que nós podemos aprender com o apóstolo Pedro? Nós não vamos falar aqui somente, citar referências e ficar somente na questão teológica, mas é importante aprender com os apóstolos. E com todos vamos aprender. Todos os domingos falaremos de um apóstolo específico, tá bom? Então todo domingo vai falar de um apóstolo específico e a gente vai aprender com eles. Tem muita coisa para aprender com eles. Quem era o apóstolo Pedro? Pedro era pescador. O ofício dele, profissão, era pescador. Ele pescava, trabalhava com isso. A Bíblia chega a dizer que Pedro era casado. Não se fala da esposa do Pedro, mas Jesus curou a sogra do Pedro. E se ele tem sogra, claro que ele tinha uma esposa. Então, alguns discípulos eram casados, mas você vê a referência do Pedro, que ele era casado. Pedro, ele escreveu 2 cartas, a primeira epístola, a primeira carta de Pedro, e a segunda epístola, a segunda carta de Pedro. Pedro se tornou uma figura muito importante no ministério de Jesus e no ministério apostólico. Pedro era considerado uma referência para os discípulos, para os apóstolos, tinha perfil de liderança, porém tinha vários defeitos, muitos defeitos. Pedro era explosivo, Pedro era estourado, agressivo.
ele pensava depois de agir, então ele agia, depois pensava. Aquela pessoa que bate primeiro e depois pergunta, ou aquela pessoa impulsiva demais, ansiosa demais. Pedro foi o único discípulo, olha só a expressão, o único discípulo que andou sobre as águas. Na verdade, o único homem que a Bíblia relata que andou sobre as águas. Claro que com exceção de Jesus. Jesus andou sobre as águas, mas Pedro, na condição mortal de ser humano, foi o único que andou sobre as águas. Sim, ele andou sobre as águas, mas também afundou sobre as águas. Aqui você percebe a inconstância do Pedro. Pedro tinha hora que estava lá em cima, amigos, lá em cima, vendo o sobrenatural, presenciando coisas mágicas, maravilhosas da parte de Deus. Em contrapartida, Pedro também estava lá no fundo do poço, criticando Jesus, dizendo: Jesus, isso não vai acontecer com o senhor não vai morrer, que negócio é esse? E aí Jesus tem que repreender o Pedro. Então Pedro várias vezes é repreendido por Jesus, várias vezes é censurado, tem um discurso ali pro Pedro, para ele se acalmar, para ficar mais quieto. Pedro cortou a orelha do soldado Malco quando Jesus está sendo preso. Então perceba, amigos, Pedro, ele tinha um temperamento muito explosivo. E às vezes nós temos esse temperamento. Às vezes nós somos igual o Pedro. Nós estamos lá em cima com Deus, cheio de fé, vendo o sobrenatural, presenciando milagres, orando e a cura acontecendo, expulsando demônio, demônio sendo expulso. Mas também temos aquelas fases, aqueles momentos onde nós dizemos: Deus não está comigo. Eu acho que Deus não me escolheu. Eu acho que não vai dar certo. Eu acho que esse negócio não é de Deus não. A gente se afunda mesmo. Sente medo, sente a covardia bater. Pedro sentiu um vento forte, teve medo e ele começou a afundar. Quem sabe você tem medo e está afundando. Quem sabe você começou demais a olhar para as circunstâncias e esqueceu de olhar para Jesus. Pedro é esse personagem. Agora, aqui em Lucas capítulo 22, a partir do versículo 31, narra a maior fase, a parte mais conhecida do apóstolo Pedro. Se você perguntar para qualquer pessoa, até que não é da igreja, perguntar: conhece o apóstolo Pedro? Já ouviu falar do apóstolo Pedro? Aquele que negou Jesus. É a principal história do Pedro, aquele que negou Jesus. Além do seu temperamento explosivo, inconstante, Pedro é taxativo, é nomeado, é catalogado como o discípulo que negou a Jesus. Vamos ler Lucas 22, o versículo 31 em diante. Vamos lá. Disse também o Senhor: Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Amigos, Jesus repreendeu Pedro aqui. Perceba aqui que o Pedro diz: não, isso não vai acontecer comigo. Senhor Jesus, não precisa nem orar por mim não. Eu estou pronto a ir até a prisão, até a morte contigo. Deus disse: Pedro, Satanás pediu para te cirandar, para te pôr em prova. Mas eu roguei por você, eu intercedi por você, Pedro, para que a tua fé não desfaleça. Pedro rejeitou isso. Não, o senhor não precisa fazer isso, porque nada vai acontecer comigo. Eu sou o cara. Eu sou aquele que vai contigo até a prisão, até a morte. Aí Cristo repreendeu ele. Pedro, olha, você vai ser provado e vai acontecer algo com você. Você vai me negar 3 vezes. E aí o galo vai cantar, provando então que você negou a mim. Isso ficou marcado no Pedro. Jesus advertiu o Pedro que isso iria acontecer. Pedro não repreendeu. Pedro não pediu para Jesus orar por ele. Jesus, pelo amor de Deus, vamos dizer assim, ora por mim para que isso não aconteça. Eu não quero negar o Senhor. Mas ele deixou quieto aqui. E realmente o Pedro nega Jesus. No versículo 61 e 62, claro, depois você lê todo o capítulo, mas eu vou direto no versículo 61 e no 62. Vamos lá? E, virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito:
antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Amigos, Pedro negou Jesus 3 vezes e o galo cantou em seguida. No que o galo canta em seguida, Pedro reconheceu quem que sai. Jesus, ele está amarrado, está preso. Jesus, olha, irmãos, não fala nada, essa parte que é cortar o coração. Jesus olhou para o Pedro, olho no olho, irmãos. Não precisou falar uma sequer palavra. Pedro lembrou-se de todas as palavras que lá atrás, ele acabou de ler. Pedro, você vai me negar 3 vezes, o galo vai cantar. Pedro reconheceu, lembrou-se. O que o Pedro faz? Pedro sai para fora, ele chora copiosamente. Algumas versões falam assim, copiosamente, amargamente. Ele realmente sentia dor, aquilo doía, de saber que ele fez aquilo com o Mestre, com o Senhor Jesus. Pedro é prova viva, amigos, que existe perdão para qualquer pecado, para qualquer erro. A diferença de Pedro para Judas é que Pedro reconheceu o seu erro. Pedro chorou e buscou arrependimento. Judas foi se enforcar. Judas tirou a própria vida. Não se arrependeu ou não demonstrou, acreditar no perdão de Jesus. Pedro chorou e até achava agora que não poderia ser mais chamado de apóstolo, discípulo ou seguidor de Jesus. O apóstolo Pedro é prova viva que há arrependimento sim, e que há perdão de Deus para aqueles que se arrependem. Pedro saiu chorar, ele chorou arrependido porque tinha negado o Mestre, tinha rejeitado o Messias, o Senhor Jesus. Ele chora e para ele acabou ali. Para o Pedro ele diz, eu não posso mais ser reconhecido por Jesus, nomeado por Jesus, comissionado por Jesus. Mas em João capítulo 21, a partir do versículo 15, amigos, a história aqui traz uma reviravolta. Jesus ressuscitado agora, ele novamente se encontra com os discípulos. Eles tinham ido pescar, olha só, tinham voltado à prática da pesca. Então Jesus na praia chama, olha a frase de Jesus: filhos, tende alguma coisa do que comer? Essa frase, filhos, é muito forte, porque Pedro está no barco, ele não se achava digno mais de ser chamado por Jesus. Jesus poderia falar, meus amados filhos, e tu, negador, Pedro, desgraçado, miserável. Não, Jesus não faz isso, porque Pedro se arrependeu. Pedro se levantou novamente e encontrou graça em Jesus. Vamos ler João capítulo 21, versículo 15 em diante, é do 15 até o 19, diz assim: e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: ama-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo, que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas, quando já fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isso, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe: segue-me. O Pedro teve um encontro agora muito sério com Jesus. Lembra lá atrás em Lucas, Jesus disse: Pedro, quando te converteres? Os discípulos andavam com Jesus. Pedro andava com Jesus. Foi o primeiro a ser chamado por Jesus. E Cristo disse para o Pedro: quando você se converter, você vai apacentar o meu rebanho, as minhas ovelhas. É necessário uma conversão, amigos. Nós podemos andar com Jesus, seguir uma igreja, acompanhar os cultos, mas é necessário uma conversão verdadeira.
Pedro não era totalmente convertido, tanto que negou Jesus, renunciou a Cristo. Porém, quando ele se converteu, ele tornou-se um grande mensageiro do Evangelho. Pedro, no seu primeiro discurso, ganhou 3.000 almas para Jesus. No seu segundo discurso, ele ganhou 5.000 almas para Jesus. Pedro, depois da descida do Espírito Santo, tornou-se um grande apóstolo, um grande mensageiro do Evangelho. E aqui, Cristo falou para ele: você me ama? 3 vezes ele pergunta. Por que 3 vezes? Nós sabemos aqui o porquê. Porque 3 vezes ele negou Jesus. Mas agora 3 vezes ele falou: eu amo o Senhor, eu amo o Senhor. Tu sabes tudo, tu sabes que eu amo o Senhor. E Jesus olhou para dentro dele e sabia que era verdade. Então Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, deixa agora a parte do Pedro negador, o Pedro que nega Cristo, e seja agora o Pedro que ama Cristo, que divulgará o Evangelho de Jesus Cristo. E Pedro faz isso. Ele escreve as 2 cartas para apacentar, para edificar a igreja. Pedro, infelizmente, ele foi morto, crucificado. E aqui nós lemos que qual morte glorificaria a Deus? A morte da crucificação. Como o seu Senhor foi crucificado, ele foi crucificado. Há quem diga que Pedro morreu na Babilônia, na Roma. Você pode ler isso no finalzinho da carta de Pedro, em cima da carta de Pedro, capítulo 5, ele fala que ele esteve na Babilônia, que ele esteve em Roma, e ali consequentemente foi crucificado de cabeça para baixo, segundo a história, segundo os relatos antigos. Ele não quis ser crucificado da mesma forma que Jesus, de pé, ele foi de cabeça para baixo. Pedro foi até o final por Jesus, realmente foi preso e realmente foi morto por amar Jesus. Qual é a lição que nós aprendemos com o apóstolo Pedro? Claro que aqui, amigos, o tempo é curtíssimo, não dá tempo de falar de todos os eventos, de todas as referências do apóstolo Pedro. A grande lição para nós em relação à vida do apóstolo Pedro está em Apocalipse capítulo 2, o versículo é o 5. Vamos lá? Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Amigos, essa é a grande lição que o Pedro nos dá em relação a toda a sua trajetória. Que se nós nos arrependermos, nós encontraremos graça e perdão. O apóstolo Pedro fala que o amor cobre, ou perdoa uma multidão de pecados. Quem é o amor? Deus é amor. Jesus é Cristo, é Deus na terra. Deus Pai se encarnou em Cristo Jesus. Então, Jesus é aquele que tira o pecado do mundo. Se nós buscarmos a Deus, nós buscarmos a Cristo Jesus, nós teremos o perdão completo. Tão somente se nós nos convertermos e nos arrependermos. Volte às primeiras obras. Lembra de onde você caiu. Pedro lembrou. Pedro viu aonde ele caiu. Ele lembrou de todas as palavras de Jesus. Pedro, você vai me negar 3 vezes e o galo vai cantar. E negou 3 vezes e o galo cantou. Ele lembrou de todas as palavras. O que ele fez? Ele voltou às primeiras obras. Ele voltou ao início, reconheceu onde caiu e voltou desde o começo. Jesus falou com ele lá na praia, depois da sua ressurreição: Pedro, cuida, apacenta as minhas ovelhas. E ele fez isso com amor, fez com dedicação. Pedro passava e a sombra dele curava as pessoas. Tamanha era a virtude, o poder, a unção que estava agora sobre a vida do apóstolo Pedro. Sim, ele era um homem cheio de falhas, cheio de erros. E amigos, não estou dizendo aqui para vocês, e não quero aqui em momento algum dizer que os apóstolos eram perfeitos. Não existe pastor perfeito, igreja perfeita, ministério perfeito. Não existe. Se você está procurando, você vai percorrer todas as igrejas, vai ser atendido por todos os pastores e vai perceber que todos são falhos. Todos. A diferença está naqueles que se arrependem, aqueles que voltam às primeiras obras, que voltam ao primeiro amor e que se deixam ser usados por Deus. Todos os apóstolos, sim, tiveram grandes defeitos, mas permitiram ser usados por Deus. Coração sincero, pediram perdão, se arrependeram, tiveram suas vidas modificadas pelo Espírito Santo de Deus. E é essa oração que eu quero fazer por você. Não sei se você errou hoje, ontem, ou tem estado errando todos os dias.
mas você quer ser aperfeiçoado por Jesus, então ore a Deus. Vamos fazer juntos essa oração? Pedir a Deus essa bênção? Feche os seus olhos, se você pode. Pai, em nome de Jesus, te louvo, te agradeço por essa série de mensagens. Aprendendo com os apóstolos. Sim, eles não eram perfeitos, eles erraram, como o apóstolo Pedro, Pai, que era muito impulsivo, agressivo, que agia antes de pensar. Mas Jesus tratou com ele, Pai. Ele queria ser tratado. Ele queria, Pai, andar com Jesus. E olha, Deus, ele negou a Jesus 3 vezes. E, Pai, vamos ser sinceros aqui. Quantas vezes nós já o negamos mais de 3 vezes? Quantas vezes nós, ó Pai, invalidamos a sua palavra no nosso coração, não a praticando, não a confessando, não guardando os seus mandamentos, não vivenciando toda a sua palavra? Nós negamos ao Senhor quando falamos que nós não o conhecemos, quando nós dizemos que o problema é maior que o Senhor, estamos dizendo que nós não conhecemos, porque o Senhor é infinitamente maior do que qualquer problema. Senhor, nós te pedimos perdão aqui agora, por todas as vezes que nós o negamos. Nós nos arrependemos, ó Pai, dos nossos pecados e falamos contigo, Senhor, nos aceita de volta. Jesus aceitou Pedro de volta, chamando ele de filho. Jesus poderia ter aberto mão, abrir mão do apóstolo Pedro, mas não fez isso. Ele chamou de filho porque viu quando Pedro chorou copiosamente, amargamente ele chorou. Ele reconheceu que tinha feito algo muito de errado. Ele se arrependeu e o Senhor o recebeu de volta. Como o Senhor também receberá essa pessoa, Pai, que agora pede perdão. Amigo, amiga, irmão, irmã, peça perdão para Jesus agora. Ou se você está perto de pessoas e não quer confessar a voz audível o seu pecado, com sutileza, com sinceridade, apenas mexendo os lábios, peça perdão, confessa o pecado, deixe o pecado, se arrependa dele e volte agora para Jesus. Ele te recebe de braços abertos. Pai, perdoa pecados aqui hoje. Perdoa os pecadores. Perdoa aqueles que querem realmente o perdão, Deus. E nos limpa, nos purifica e nos lava de toda iniquidade em nome de Jesus. E se você crê, diga amém e graças a Deus. Amém, amigos? Olha, esse é o primeiro domingo do mês. Domingo que vem é a nossa Santa Ceia, onde nós seremos lavados e purificados e remidos no sangue do Cordeiro. Eu convido você para estar presente conosco na nossa Santa Ceia. Pastor, eu não posso, eu faço parte do grupo de risco. Eu infelizmente não posso ir para a igreja participar da ceia. Então em casa você pode participar, tá bom? Então domingo que vem você vai poder acompanhar com a gente aqui a transmissão, né, do culto, né, o culto online, e a participação você da Santa Ceia. Você vai poder participar com a gente, tá bom? É só preparar um pouco do suco da uva e um pouco de pão. Já essa semana compra, já deixa preparadinho os elementos. E aí em casa você participa, tá bom? Então tem essas duas maneiras de participar. Tanto aqui via vídeo, você pode acompanhar com a gente no final da transmissão, que tem a Santa Ceia. Ou você pode vir até a nossa igreja em 2 horários. 9 horas da manhã e às 18 horas. Então dia 11 de outubro será a nossa Santa Ceia. Nós sempre pedimos as doações e a oferta da Santa Ceia, amigos, é a maior oferta que nós entregamos para Deus. Por quê? Porque Cristo foi e é a melhor e a maior oferta de Deus para a humanidade. Então você pode ainda hoje, você pode vir à nossa igreja, ou durante essa semana você pode vir até a nossa igreja, para retirar o envelope da Santa Ceia. É a oferta do amor. Então separe a melhor oferta. Pastor, eu tenho que fazer isso? Perceba, amigos, nada é por força, nem por violência. Quem convence é o Espírito Santo de Deus. Eu penso assim, que Deus entregou a sua melhor oferta para nós, dando o seu melhor, sem hesitar. Então nós não podemos hesitar em dar o nosso melhor para Deus. Nós participamos do corpo de Cristo e do sangue de Cristo na Santa Ceia. Então a nossa oferta tem que ser a oferta de amor. A nossa oferta tem que ser a melhor. E a Santa Ceia, o voto da Santa Ceia, é a nossa melhor oferta. Então durante toda essa semana, peço para Deus, Deus, me dê condições, eu quero dar a minha melhor oferta. Eu sempre dei X, pastor, eu dei um meio X, ou aquele valor insignificante, eu dei qualquer coisa para Deus. Deus não merece qualquer coisa, Ele merece o melhor. Perceba, quem sabe para você o melhor é X, para o outro é 2X, para o outro é 3X.
é a melhor oferta. Cada um contribui segundo aquilo que propôs seu coração. Eu creio que nós propôs no coração dar sempre o melhor para Deus. Então ofereça o melhor para Deus. Venha ainda hoje, retire o envelope da Santa Ceia, ou durante a semana você venha até a nossa igreja. Pastor, eu não posso ir na igreja, como é que eu faço? Você pode fazer um depósito. Já aproveita aqui e peça a sua oferta, o seu dízimo. Você nos ajude, você pode vir ainda hoje, durante a semana, nos próximos domingos. Você pode vir trazer a sua oferta, o seu voto atrasado, o seu dízimo. Você tem um dízimo aqui que está retido, eu quero devolver à igreja. Você pode vir à nossa igreja, ou você pode fazer uma transferência bancária. Essa é a agência, essa é a conta. Também aqui já coloca aqui o CNPJ da igreja. Você vai até a agência ou pelo aplicativo mesmo, faz a transferência bancária. Em caso de transferência bancária de um banco para outro banco, pede o CNPJ da igreja, é esse que passa aqui embaixo. Aí você coloca lá no campo e realiza o depósito, a transferência bancária. Ajude a obra de Deus, ajude a igreja nas missões. Pastor, eu sempre fui fiel, ajudei a igreja, nunca parei, glória a Deus. Pastor, eu parei, volte a ajudar a igreja, volte a contribuir, dar a sua oferta, o seu dízimo, o seu patrocínio, para manter essa obra aqui de portas abertas. Ore por nós oramos por vocês, tá bom? Feito o depósito, feita a transferência, não jogue fora o comprovante. Simplesmente imprima lá no caixa eletrônico, ou no caixa que você fez a transferência, ou pelo aplicativo, né? Imita lá, gere o comprovante, encaminhe para nós, mande para nós, ou traga na igreja, ou mande via WhatsApp, é esse que passa aqui embaixo. Manda para nós apenas a nível de conferência, tá bom? Amigos, eu vou ficando por aqui, que o bom Deus possa abençoar muito a sua vida. Fiquem todos na graça de Deus, na paz de Deus, e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.